Pessoas, assunto de hoje, OVNIs. Mas não foi o que vocês pensaram. Tenho certeza que todo mundo aí pensou em discos voadores. Mas a gente não vai falar de discos voadores. Uma coisa curiosa que acontece conosco, e isso é com todos nós, é que quando falamos em OVNIs, a gente pensa imediatamente em disco voador. Mas o termo OVNI não foi criado para definir necessariamente discos voadores. Como vocês bem sabem, a sigla significa Objeto Voador Não Identificado. Ou seja, qualquer objeto, qualquer corpo sólido visto no céu que por uma razão não possa ter sido identificado ou catalogado é um OVNI. E a história mundial é riquíssima em aparições inexplicáveis nos céus. Existem muitas mesmo. E eu quero há muito tempo falar do assunto, mas eu quero abordar o termo OVNI por esse ângulo. Não quero falar de discos voadores propriamente. Eu quero falar de aparições misteriosas nos céus. Então eu decidi começar esse vídeo, que eu pretendo fazer disso uma espécie de pequena série, e decidi que no primeiro vídeo desta série eu abordaria aparições fantásticas através dos tempos. E essas aparições são tão ou mais incríveis do que os próprios discos voadores em si. E eu acho que vale registro. Os homens sempre tiveram um fascínio pelos céus, por voar, por chegar ao espaço. Talvez desde que o primeiro homem olhou para os céus e começou a se fazer perguntas, começaram a surgir as lendas. Não é à toa que em inúmeras religiões os céus são habitados por seres místicos, por anjos, por santos, por deuses. A relação do homem com o céu é complexa e vasta. Talvez por isso tanta coisa tenha surgido. E para a ciência é muito provável que a origem da vida na Terra tenha vindo dos céus, do espaço. Então, eu vou começar essa série em que eu quero abordar o termo OVNI, contando a vocês alguns relatos que sobreviveram ao tempo e se tornaram famosos pela sua estranheza e por nunca terem sido explicados ou provados totalmente. O primeiro caso que eu quero contar para vocês aconteceu em 1655. Um certo capitão de navio chamado Dom Helvásio Fuentes Beltrano estava saindo de Majorca com seu navio, quando a uma certa altura ele e toda a sua tripulação avistaram o quê? Uma montanha flutuando no céu. Isso mesmo, uma montanha. A montanha estava a grande altura, estática, flutuando no céu. Quando eles viram aquilo, ficaram obviamente estupefados, ficaram muito impressionados, e o nosso bom capitão decidiu voltar ao porto para relatar para as pessoas lá o que eles tinham visto. E eles voltaram. Acontece que ninguém acreditou nele. Ele relatou para as autoridades marítimas, para as pessoas do local, e ninguém acreditou. Todo mundo achou que eles estavam loucos. Qual não foi a surpresa das pessoas quando nos dias posteriores a esse acontecimento, mais dois navios, um português e um inglês, ao aportarem no mesmo porto, relataram terem visto a mesma montanha. E então, esse fato está nos registros históricos, Obviamente, até pela antiguidade do acontecido, nunca vai poder ser comprovado. E aí nós vamos passar a falar agora sobre um tipo de aparição que é estranhamente comum
já aconteceu mais de uma vez ao longo dos anos, que é o surgimento de cidades flutuantes nos céus. Aposto que esse é um tipo de OVNI no qual nenhum de vocês pensou. Cidades flutuantes. Pois saibam que estranhamente elas são mais comuns do que se imagina. Em 1803, uma cidade flutuante teria surgido sobre os céus de Salt Lake City, nos Estados Unidos. A cidade podia ser vista facilmente, segundo os relatos. Cada vez que as nuvens abriam, ela aparecia claramente. As pessoas alegavam poder ver torres, prédios e, o mais incrível, alegavam poder ver pessoas caminhando pela cidade. Foi feita inclusive tentativa de se comunicar com o pessoal dessa cidade, com esses transeuntes que apareciam. Chegou-se a se dar tiros para cima, tentando chamar a atenção dos habitantes dessa suposta cidade, mas tudo foi em vão. Não conseguiram nada. A notícia chegou a sair nos jornais da região na época. Uma cidade flutuante é algo fantástico, mas não foi a única. Existem relatos mais antigos que esse e relatos mais recentes, como a gente vai ver. Talvez o relato mais famoso de todos sobre cidades flutuantes aconteceu em 1890, no Alasca, numa cidade chamada Ticonderoga. Naquele ano, apareceu sobre essa cidade de Ticonderoga uma cidade flutuante. Todo mundo conseguia ver. Segundo os relatos, a cidade era incrivelmente nítida e fácil de se ver a olho nu. Ela tinha prédios imensos, com cúpulas envidraçadas, parecia ter palácios, ruas, praças. As pessoas a viam com facilidade. A curiosidade é que essa cidade apareceu depois de uma nevasca. Aconteceu uma nevasca imensa e a cidade apareceu. A cidade provocou pânico nos nativos. Estamos falando do Alasca, né? Uma época muito remota, né? 1890, uma época muito remota, se a gente parar para pensar. Então, o que houve? Fuga em massa. Muita gente deixou a cidade apavorado para ir para outras cidades da região. Houve suicídios. Muita gente se suicidou por medo da cidade flutuante. E segundo relatos da época, famílias inteiras simplesmente desapareceram. A cidade ficou por mais ou menos uma semana aparecendo nos céus. Depois aconteceu outra nevasca e ela simplesmente desapareceu. O curioso, como se tudo o que a gente já falou aqui não fosse curioso bastante, é que essa cidade teria voltado a aparecer. A cidade flutuante, no ano de 1901, teria ressurgido. Só que dessa vez, seres humanoides, que eram incrivelmente altos e tinham pele amarela, teriam descido à Terra e travado contato com humanos. As pessoas levadas até essa cidade teriam encontrado uma cultura extremamente avançada, inteligente, que falava uma língua que ninguém conseguia entender, mas que era extremamente gentil. E depois dessa visita, teriam sido devolvidos à Terra sãos e salvos. Está nos registros históricos, né? Como eu sempre digo, acredita quem quer. Mas nem só de antiguidades vive o surgimento de cidades fantasmas. O próximo caso que eu vou falar, talvez muitos de vocês aí lembrem. Em 2015, sobre os céus da China, apareceu uma cidade flutuante. E essa, ao contrário dos relatos anteriores, foi amplamente filmada e fotografada. Estamos na era da internet. Milhares de pessoas bateram fotos dessa cidade nos céus. Milhares de pessoas filmaram. Os vídeos tomaram conta da internet inteira. Provavelmente vocês lembram. Para quem não lembra, eu vou deixar uma imagenzinha aí. Essa cidade também ficou algum tempo no céu.
foi, como eu disse, facilmente vista, depois desapareceu. Explicações para o fenômeno das cidades flutuantes ou da montanha flutuante? Inúmeras. Desde as mais implausíveis, como fendas dimensionais que permitem se ver cidades, né, de regiões remotas, de dimensões remotas, até alienígenas, até as mais plausíveis, que seria um famoso fenômeno, né, bem conhecido, pelo menos dos estudiosos, e não tão raro assim, chamado de fenômeno de Fata Morgana. Esse fenômeno tem um nome baseado na Morgana, das lendas do rei Arthur, que teria certa vez feito um feitiço de duplicação, né, de imagem para confundir os cavaleiros do rei Arthur. A grosso modo, o fenômeno de Fata Morgana nada mais é que um fenômeno de refração. Em condições ambientais e climáticas adequadas, o céu reflete uma imagem invertida do que está abaixo dele. Ou seja, pode ser uma montanha, pode ser uma cidade, ela aparece refletida no céu. Essa, a meu ver, é a explicação mais plausível para cidades flutuantes. Eu acho que por hoje é isso. Era um pequeno relato. Quem puder, quem gostou, deixa o like. Comenta aí. Conta o que acha. Fala se tem interesse em saber mais sobre outros tipos de aparições remotas nos céus. Eu particularmente acho que o assunto OVNI é bem vasto. E como eu disse, não necessariamente precisamos falar de discos voadores. Há muito mais para se ver no mundo e nos céus. Um abraço a todo mundo. Até a próxima.